A gente tem aí uma discussão interessante que a gente tem falado das tecnopossibilidades. E quando a gente fala de tecnocultura, a gente tem falado de tecnologia e ideia. Então, o que eu acho que é interessante é o seguinte: quando a gente tem uma escola de pensamento, em que o McLuhan diz somos uma tecnoespécie, ele não diz isso, mas a gente interpreta, somos uma tecnoespécie, as mídias alteram a civilização e a gente tem que recontar a história a partir das mídias. Então, quando ele coloca essa possibilidade, ele cria, entre aspas, uma máquina de ultrassonografia. Eu vi um documentário na televisão recentemente, em que você coloca, eles fizeram um estudo dos cérebros dos serial killers e eles puderam observar por dentro do cérebro do serial killer, coisa que não podia se fazer antes. Então, a máquina de ultrassonografia permitiu ver coisas que não se podia ver antes. Quando a gente tem uma escola de pensamento, pega lá a escola austríaca, eles dizem o valor é subjetivo. Toda a visão, porque ali é o início de uma visão filosófica que é quase como se fosse uma máquina de ultrassonografia. Eu estou comentando isso porque eu estou começando a fazer o estudo da educação e quando a gente começa a analisar a educação a partir do ponto de vista bimodal, a gente começa a enxergar coisas completamente novas, diferentes. Por exemplo, fui questionado sobre educação infantil e eu percebo que a gente tem, né, uma espécie de disjuntor na sociedade entre a educação, entre formação para a padronização e formação para a criatividade. Então, quando você tem a centralização, quando você tem a sociedade ela começa a se centralizar, ela precisa de uma educação padronizadora. É o que acontece, por exemplo, na China, o que acontece em Cuba, por exemplo, quando você estabelece uma educação para que as pessoas se encaixem dentro do sistema. Então, e aí você tem uma produção massificada, você tem uma padronização de roupa, você tem uma padronização de comida, e as pessoas precisam se habituar a isso. Aí você vai ligar o botão da educação padronizadora. Só dá para ver isso a partir do McLuhan. Só dá para ver isso a partir dessa nova ultrassonografia. Então a escola de pensamento ela cria uma possibilidade de visualizar as coisas, um ângulo diferente, e você passa a ver as coisas completamente diferentes. Então quando a gente começa a aplicar a visão bimodal para vários campos, né, para vários problemas, a gente começa a introduzir em cada um dos problemas uma visão completamente nova. Porque as regras que estavam estabelecidas, né, primeiro, o pessoal de educação, por exemplo, não trabalha na macrohistória. Eles não trabalham na tecnoeducação. Então não são os educadores que vão conseguir enxergar esse cenário. Os educadores vão, dentro do ambiente que está acontecendo, começar a sugerir, como tem feito, a gente precisa de uma educação mais criativa, precisa de uma educação mais autônoma, a gente precisa de uma educação mais inovadora. Todo mundo fala isso há muito tempo, agora está crescendo essa demanda. Mas as pessoas não percebem o porquê que isso está acontecendo. Por que esta demanda antes estava, digamos assim, no armário, algumas pessoas falavam ninguém queria ouvir, e agora está se expandindo. É porque a gente está saindo de um movimento centralizador para um movimento descentralizador. E aí quando você vai para o descentralizador, a ignição que você muda, a chave que você muda é de uma educação padronizadora para uma educação que tem que ser criativa. O que eu estou chamando a atenção é uma escola de pensamento é uma máquina de ultrassonografia. E a gente está conseguindo enxergar coisas que a gente não poderia enxergar antes. Por quê? Porque a partir daquela sacada do McLuhan, tudo que vai se pensar na sociedade vai se alterando. E é isso que é interessante nas escolas de pensamento, que inclusive o nosso amigo Bram Bandenberry, do livro Lá do Culto das Mudanças, fala de escola invisível. São escolas que não são físicas, são escolas de pensamento, são escolas de reflexão. Então, essas escolas de reflexão, por isso que existem as gerações. Cada geração vai incluir, como se fosse uma espiral, vai trazendo novidades olha, eu acabei de fazer a ultrassonografia do serial killer. Agora eu acabei de fazer a ultrassonografia de autistas. Agora eu acabei de fazer a ultrassonografia de pessoas que foram
tiveram uma pancada no cérebro do lado direito. Ah, agora eu fiz uma ultrassonografia do pessoal que levou pancada do lado esquerdo. Então, a máquina de ultrassonografia vai permitindo que você vá tirando imagens de cada vez mais perfis. E é a mesma coisa que a gente faz numa escola de pensamento. Cada geração vai agregando coisas a partir daquela premissa que a gente chama de núcleo duro. Então, galera que já renovou, para aqui, porque agora eu vou fazer uma mensagem para quem não renovou. Galera, hoje é quarta-feira, né? Nós estamos à beira do início da quarta imersão. Se você ainda não renovou com a escola, só quero te lembrar o seguinte: todo mundo que não renovou não continuará recebendo esses áudios, não continuará participando do grupo Bimodal Sênior, né? Porque a gente combinou ficar até final de junho. Então eu te peço, preencha o formulário abaixo, faz o perfil, faz a avaliação da temporada, né? E me diz se você vai continuar ou não, que eu quero ter uma noção. Quero agradecer a todo mundo que renovou, se o pessoal ainda está escutando, todo mundo que renovou, porque a gente realmente teve uma taxa de renovação muito acima do que eu estava esperando. E eu quero agradecer ao pessoal e te estimular. A quarta temporada está muito legal e eu vou botar o link aqui também para você ver como é que vai ser a temporada, tá bom? Para ver se você se estimula. Um abraço, boa quarta-feira.